Fácil de encontrar, na rua Doutor Silva Pinto, número 210, no centro, em frente à Santa Casa. Ligue 4693-3267. Entrega em domicílio. Mercado Moraes, onde o seu dinheiro rende mais. Anda logo, filha, senão vamos perder a hora da escola. Já vou, pai, só estou pegando a minha mochila. Ah, não. Não acredito que o carro não vai querer pegar de novo. O que aconteceu? Só pode ser a gasolina daquele posto. Pai, tem que abastecer só nos postos BR ou vai ter que começar a me levar para a escola de bicicleta. São 3 postos da rede Petrobras em Guararema. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, na Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer de bem servir. Começa agora na Mega FM o programa Espertos como Serpentes, com a apresentação de José Freire, fatos do cotidiano, variedades e conselhos para o público jovem. Você acompanha aqui. Temos somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Dostoiévski. Boa tarde a todos os ouvintes da Mega FM, quem está nos acompanhando também pelo Facebook. É uma satisfação estar entrando novamente na casa de vocês, no trabalho, no carro, onde quer que você esteja. Primeiramente, gostaria de agradecer todos os nossos ouvintes por ter prestigiado o nosso programa semana passada. Ficamos muito satisfeitos com a participação de todos os ouvintes, com o número de visualizações, e hoje daremos continuidade a muitos dos assuntos que foram trabalhados semana passada. Então, antes de dar início propriamente ao assunto de hoje, que será o sentido do sofrimento, eu gostaria de retomar alguns dos conceitos e ideias que nós trabalhamos semana passada. Então, semana passada eu comentei um pouco com vocês sobre aquele livro do escritor Orígenes Lessa, chamado O Feijão e o Sonho. E do que trata o livro? Trata-se de um pai de família que tem um dilema para resolver. Se ele vai se dedicar a ser um grande poeta e vender muitos livros, ou se ele vai trabalhar como professor na escola local e com isso ganhar o pão necessário para alimentar seus filhos e sua esposa. E eu disse para vocês que ele passa o livro todo incapaz de resolver esse dilema, o feijão e o sonho, ou seja, aquilo que ele quer fazer, aquilo que é a verdadeira aspiração, o sonho dele, e ganhar dinheiro para colocar comida na mesa. E eu falei, qual que é o parâmetro que você deve usar para escolher a sua profissão, o prazer ou o dinheiro? E eu falei que nenhuma das duas. O parâmetro que você tem que usar é o sentido. Então, uma regra para a vida: não existem respostas certas para perguntas erradas. Se você quiser responder a pergunta do prazer e do dinheiro antes de responder a do sentido, você não vai encontrar uma boa resposta para nenhuma delas. Então, como eu disse, uma vez que nós vivemos numa sociedade livre, em que não há escravos, é parte constitutiva da vocação de cada uma das pessoas prover o próprio sustento. E uma vez que nós somos seres vocacionados a amar, o nosso trabalho também tem que servir para beneficiar outras pessoas. Então, com o seu trabalho, você consegue prover não somente o seu sustento, mas o sustento de várias outras pessoas. E um outro elemento que eu disse que é inerente a toda vocação é algum tipo de dificuldade. E que uma das maneiras de você encontrar a sua vocação, ou seja, aquilo que você é chamado a realizar no mundo, é perguntando: a que tipo de dor, a que tipo de obstáculo e sofrimento específico eu tenho uma resistência maior? No caso do atleta, ele tem uma resistência à dor física. No caso do médico, ele tem uma resistência a enxergar pessoas sangrando, pacientes muitas vezes inoportunos, altas horas da madrugada. Então, para você descobrir qual é a sua vocação,
talvez você possa começar perguntando: a que tipo de dor e sofrimento eu tenho uma resistência maior? E um dos exemplos que eu acabei dando para vocês foi o exemplo do comediante canadense Jim Carrey. Como eu disse, quando ele era criança e boa parte da adolescência, a mãe dele passava o dia na cama por conta de uma série de problemas de saúde. E para alegrar um pouco a mãe, ele começou a desenvolver uma série de técnicas para fazer careta, contar piada. E ele, com isso, acabou se tornando uma pessoa muito engraçada. Ele fazia isso por prazer de ver a mãe na cama ou para ganhar dinheiro. Nenhuma das duas coisas. Ele fazia isso porque fazia sentido aliviar a dor da mãe dele. E como eu disse, o prazer e o dinheiro são elementos acidentais, ou seja, eles podem ou não estar presentes no exercício de uma vocação. Posteriormente, o Jim Carrey se tornou um comediante muito famoso em Hollywood e começou a ganhar muito dinheiro. Mas ele teria feito isso, ou seja, trabalhado com humor, independentemente do prazer ou do dinheiro. Por quê? Porque desde o início da infância dele, isso se mostrou a sua verdadeira vocação. E eu quero aprofundar hoje um pouco a ideia do sentido. O que eu posso dizer, o que eu quero dizer por sentido e se é possível ou não encontrar um sentido no sofrimento. Então, vamos supor que você conhece uma pessoa que jamais viu a luz e você está querendo explicar para ela o que é a luz. É uma coisa muito difícil de se fazer, você tem que colocá-la em contato com a luz, para ela entender o que é a luz, para ela vivenciar a luz. Da mesma maneira com o sentido. Eu posso indicar aqui para vocês algumas dicas de como pensar o sentido, mas para você entendê-lo você precisa vivenciá-lo. Então vamos pensar ordinariamente como nós usamos a palavra sentido. Vamos supor que você quer ir para São Paulo, você pergunta, para qual sentido que eu vou? Qual sentido fica São Paulo? E a pessoa provavelmente vai indicar para lá, para aquela direção, para outra. Então a gente pode pensar no sentido como se fosse uma seta, ou seja, o sentido é aquela seta que aponta para o objeto que consegue satisfazer uma necessidade. Ou seja, vamos pensar em termos bem simples. Qual é o sentido da fome? Para o que a fome aponta? Para qual objeto que a fome aponta para saciá-la? O alimento. Então, o sentido é justamente a mediação entre uma necessidade e esse objeto que consegue satisfazer essa necessidade. Qual que é o sentido da sede? O sentido da sede é a água, o líquido. Qual que é o sentido do instinto sexual? O sentido do instinto sexual é justamente o ato sexual. Ou seja, o sentido é uma seta, ele é aquilo que media uma necessidade e o objeto que pode satisfazer essa necessidade. E a pergunta que eu tenho, na verdade eu já comecei entregando ouro, né? É o sentido no sofrimento. Como que a gente consegue encontrar sentido no sofrimento? Porque é algo que parece extremamente contraintuitivo. Absolutamente nenhuma pessoa gosta de sofrer e nenhuma pessoa quer sofrer. Mas como que seria possível, então, a gente encontrar sentido no sofrimento? E para abordar essa questão, eu vou trabalhar hoje um livro chamado Em Busca do Sentido, escrito pelo psiquiatra austríaco Viktor Frankl. Essa é uma edição já um pouco mais antiga, vocês conseguem achar uma edição mais nova, editada pela editora Vozes. Provavelmente deve estar na 45ª edição esse livro. Então, do que se trata esse livro? Bom, para entender esse livro, é inevitável entender um pouco mais da biografia de quem o escreveu. Então, quem é que foi Viktor Frankl? Viktor Frankl foi um psiquiatra austríaco que nasceu no ano de 1905 e faleceu em 1997. E o que há de tão singular e notável na vida dele? Bom, entre 1942 e 1945, ele juntamente com a família passou cerca de entre 3 e 4 anos em campos de concentração e extermínio na Áustria. Então, na Áustria e na Alemanha, né? Então, a Segunda Guerra Mundial foi um palco de várias chacinas e eventos absolutamente deploráveis. Um deles, o uso em larga escala de campos de concentração e extermínio para exterminar
homossexuais, comunistas, judeus, católicos, etc. E um outro ato lamentável também foi o uso das 2 bombas atômicas contra o Japão no final da guerra pelos Estados Unidos para, segundo é alegado, acelerar o fim da guerra. Então foi um palco de uma série de desastres e catástrofes do ponto de vista humano. E Viktor Frankl, ele não somente viveu nesse período, mas ele foi uma testemunha, sofrendo na própria pele as consequências do mero fato de ser judeu, que o levou a ser internado num campo de concentração em 1942. Então, Viktor Frankl, ele sempre se interessou muito por psiquiatria, manteve contato com os grandes psiquiatras da época, que eram Sigmund Freud e o Adolf Adler, e posteriormente ele rompeu com essas as chamadas 2 primeiras escolas vienenses de psicoterapia para fundar a 3ª escola vienense de psicoterapia, a qual ele deu o nome de logoterapia. Logo, a gente pode traduzir como sentido, terapia, a terapia por meio do sentido. Então, a questão do sentido sempre foi uma coisa muito importante para o Viktor Frankl. Segundo, em linhas gerais para Freud, o ser humano é essencialmente motivado pela busca do prazer. Para o seu sucessor, o Adolf Adler, o ser humano é essencialmente motivado pelo poder. Mas para o Viktor Frankl, o ser humano é essencialmente motivado pelo sentido. E justamente o que é o sentido é o mediador entre uma necessidade e o objeto que consegue satisfazê-la. E passando pelo campo de concentração, ele, de maneira talvez contraintuitiva para muitos da época e para muitos hoje em dia, encontrou muito sentido no campo de concentração. Então, como que se deu essa transição? No início da década de 40, ele assumiu um cargo de destaque num hospital em Viena, no qual ele dava diagnósticos falsos para evitar que pacientes com doença mental fossem assassinados pelos nazistas. Em 1941, ele conseguiu um visto para fugir para os Estados Unidos, mas ele escolheu não usar esse visto porque ele não queria deixar para trás os pais dele, que já estavam muito debilitados. Em consequência disso, dado o momento, ele, juntamente com a esposa, foram presos. A esposa, que na época estava grávida, foi forçada a realizar um aborto pelos nazistas. E ele e a esposa foram mandados para campos de concentração diferentes, da mesma maneira que a mãe, o irmão e o pai. E durante o período em que ele lá esteve, ele presenciou as cenas mais horríveis que podem ser realizadas por qualquer ser humano. E eu acho que tem um trecho aqui do livro que deixa isso muito bem claro, quando ele está falando de um colega do campo de concentração que está tendo um pesadelo. E ele escreve assim: "Jamais vou esquecer certa noite em que fui acordado pelo companheiro que dormia ao meu lado a gemer e revolver-se, evidentemente sob o efeito de algum pesadelo horrível. Quero observar de antemão que pessoalmente sempre tive pena de pessoas torturadas por angustiosos pesadelos ou fantasias. Por isso eu já estava prestes a acordar o pobre companheiro atormentado pelo pesadelo. Neste instante, assustei-me do meu propósito e retirei a minha mão que já ia despertar do seu sonho, pois naquele momento me conscientizei com muita nitidez de que nem mesmo o sonho mais terrível poderia ser tão ruim como a realidade que nos cercava ali no campo, e eu estava prestes a chamar alguém de volta para a experiência desperta e consciente dessa realidade. Ou seja, era melhor deixar o companheiro dele tendo um pesadelo do que despertá-lo, porque certamente o pesadelo não era pior do que eles estavam vivenciando lá. Isso é para a gente ter uma ideia do significado de estar num campo de concentração durante 3 ou 4 anos de sua vida. E posteriormente, quando ele foi libertado, em 27 de abril de 1945, ele retornou para Viena e lá ele descobriu que a mãe, a esposa e o irmão haviam morrido no campo de concentração. E qual que vocês acham que seria a reação natural, instintiva, de uma pessoa que acabou de descobrir que a mãe, o irmão e a esposa morreram num campo de concentração? Acredito que vocês, assim como eu, naturalmente
ficaríamos perplexos, sem a menor capacidade de reagir. E o que será que conseguiria nos motivar para não desistir da vida diante de uma situação tão antagônica, tão opressora como ter passado de 3 a 4 anos num campo de concentração, para depois descobrir que boa parte da sua família também sofreu anos no campo de concentração e acabaram sendo exterminados na câmara de gás. Como que o Viktor Frankl conseguiu superar essa situação profundamente dolorosa e antagônica e ter sido capaz de, depois dessa experiência, ter sido o autor de mais de 30 livros, ter lecionado nas melhores universidades no mundo e se tornado um psiquiatra de renome internacional. É isso que nós vamos descobrir no nosso segundo bloco do programa. Fiquem ligados. Falhas na partida do seu carro? O consumo de combustível aumentou? Danos no filtro de combustível, nas velas e bomba do motor? Perda de potência? Xiii! Acho que está na hora de abastecer em um local de confiança, hein? Vá até os postos da rede Petrobras em Guararema. Neles, você encontra combustível com qualidade garantida, além da maior linha de óleos, filtros e aditivos da cidade. E pode confiar, lá não entra gasolina formulada. São 3 postos de confiança na cidade. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer em bem servir. Você sabe o que rola aqui na Mega, domingo, às 10 da manhã? Programa Mega Festa. Produção e apresentação, Gomes Mazurca. Programa Mega Festa, domingo, às 10 da manhã. Vem pra festa! Mega, mega, tudo de bom. Mega. Quer saber o que acontece no mundo dos negócios? Acompanhe o programa Gazeta do Comércio em Foco, uma produção dos jornais O Novo e Gazeta do Comércio, em parceria com a Mega FM. A qualquer momento, notícias exclusivas para você. Aqui você é Mega, Mega. Bom, bem-vindos de volta. E eu deixei o primeiro bloco com Deixei uma provocação a vocês. Como que é possível uma pessoa que, como Viktor Frankl, se submeter durante 3 ou 4 anos a um sofrimento contínuo, diário ao campo de concentração, ser libertado e descobrir que praticamente toda a família morreu na câmara de gás ou por meio de alguma técnica de tortura ou manipulação? Como que é possível você transformar esse aparente fracasso humano num sucesso triunfante? Bom, ele não somente mostrou, do ponto de vista teórico, como fazer isso com os seus livros, mas o próprio testemunho de vida que ele deu foi uma lição para que todos pudessem ver de uma vez por todas que é possível você encontrar sentido no sofrimento, que é possível você ser capaz de transcender todas essas circunstâncias profundamente dolorosas e ainda assim ter uma vida plena de sentido e com muito sucesso. E como que ele fez isso? Bom, como que ele transformou esse fracasso pessoal num sucesso retumbante? Uma vez que ele se submeteu às experiências mais radicais do ponto de vista negativo em termos de sofrimento e dor, perceba que a vida toda dele, ele adquiriu uma série de riquezas de como vivenciar essas situações. E que uma vez que ele vivenciou essas situações diariamente por muito tempo, ele adquiriu um conhecimento de como suportá-las e de como transcendê-las, como superá-las. E uma vez que você passou por uma situação de dor, certamente uma série de pessoas também passaram por essa situação, não somente no campo de concentração, mas situações pelas quais nós passamos diariamente. Ou seja, receber aquela
resposta muito atravessada do chefe, talvez ser incompreendido por um professor, ser traído por um amigo. Todas essas são pequenos sofrimentos pelos quais nós passamos diariamente e muitas vezes nós nos revoltamos diante deles. E conhecer a história do Viktor Frankl é uma lição de vida, porque conhecendo a história de pessoas tão grandiosas que foram capazes de manter a sanidade em momentos tão adversos, é uma lição muito valiosa para que nós possamos, vivendo as nossas cruzes e dificuldades do cotidiano, conseguir carregá-las heroicamente e superá-las, não somente carregando-as e superando-as, mas fazendo com que a nossa experiência pessoal de dor e sofrimento seja um testemunho de vida positivo para as pessoas que estão ao nosso redor e que tudo isso que nós vivenciamos dentro das nossas limitações pessoais seja uma oportunidade de beneficiar o nosso próximo. E qual que é a principal ideia da logoterapia? Bom, a experiência da dor e do sofrimento é uma experiência comum a todos os seres humanos. Todo mundo sofre, em maior ou menor escala. Então, quando você é incapaz de combater as causas externas do sofrimento, ou seja, quando você é objeto de algum tipo de injustiça, perseguição, e você é incapaz de retirar a causa externa, exemplo, você está num campo de concentração, você não pode sair. Existe aí um sofrimento inevitável que você deve aguentar. O que resta você fazer? Se você não pode mudar as circunstâncias exteriores, você pode fazer ainda uma coisa. Você pode mudar a atitude que você toma diante dessa circunstância antagônica e opressora. Qual que é um exemplo disso? Bom, acho que o principal exemplo disso, o mais característico, é o exemplo de Cristo na cruz. Ou seja, depois de ter sido cuspido, humilhado, xingado, flagelado, carregado à cruz, Cristo seria muito normal que ele se revoltasse com tudo isso, xingasse as pessoas que o estavam crucificando e os amaldiçoassem. Mas num ato de misericórdia, o que ele diz? Pai, perdão, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Cristo era incapaz naquele momento de mudar as circunstâncias exteriores, ou seja, ele era incapaz de descer da cruz naquele momento, porque afinal ele estava crucificado. Então, o que ele faz? Ele realiza um ato de grandeza, um ato de amor, um ato de misericórdia. E ele transforma aquela situação que poderia naturalmente gerar ódio no coração dele, como uma oportunidade de fazer um ato muito concreto de amor por meio do perdão, por meio da misericórdia. Esse talvez seja o exemplo máximo que nós podemos tomar de como transformar a nossa atitude diante de uma situação extremamente antagônica. Lembram-se do que eu disse no programa anterior para os que ouviram sobre a vocação do mártir? O que é um mártir? O mártir é aquela pessoa que realiza a sua vocação por meio daqueles que o injuriam, o batem e eventualmente o matam. Ou seja, o mártir ele consegue transformar uma aparente derrota num sucesso triunfante. Ele realiza a sua vocação por meio daqueles que o perseguem. E foi justamente isso que Cristo o fez e outras pessoas na história o fizeram e em alguma medida Viktor Frankl o fez. Tá, mas como que eu vivo isso no meu cotidiano? Bom, talvez nós jamais sejamos colocados na situação de morrer por algo que nós acreditamos. Mas existe um certo martírio comum pelo qual todas as pessoas devem passar. Então vamos supor, você está naquela situação de almoço e chega uma pessoa que faz aquele comentário maldoso, malicioso para provocar, sem nenhum conhecimento de causa sobre o que está falando. O que você pode fazer? Bom, é intuitivo que nós tenhamos a postura do olho por olho, dente por dente. Só que o problema com isso é que com esse tipo de postura, todo mundo vai acabar sem dente e sem olho no mundo. E se nós realmente amamos a outra pessoa, talvez o ato de virtude, o ato heróico, o martírio que nós tenhamos que realizar naquele momento seja simplesmente silenciar e mudar de assunto. Não é? Agora,
isso é uma coisa que pode ser aplicada em todos os ambientes, no ambiente familiar, no ambiente escolar, no ambiente de trabalho. Você entra na sala de aula e tem aquela pessoa que você sabe que está fazendo fofoca contra você, que é duas caras, que não está nem aí para você. O que você pode fazer? Você pode pagar com a mesma moeda ou realizar o quê? Realizar um ato de grandeza. Concretamente, esse ato de grandeza pode significar, como eu disse, meramente ficar quieto. Talvez pode significar cumprimentar essa pessoa, sorrir para essa pessoa, tentar o máximo possível reconciliar-se. Por quê? Porque a resposta à violência natural seria mais violência. E a resposta a essa violência seria outra violência, etc, etc, etc. E onde que você rompe esse ciclo de violências? A única maneira de você romper a violência é se você assumir o compromisso de amar a todos indistintamente. Não inclusive, mas especialmente aquelas pessoas que você não gosta. Aqueles que falam mal de você, que não te compreendem, que mandam comentários atravessados. Essas pessoas são as pessoas que mais difíceis de amar, mas a que nós mais precisamos amar. Por quê? Porque senão nós nos tornaremos pessoas profundamente mesquinhas, rancorosas, tristes e seremos incapazes de levar alegria e felicidade para a vida das pessoas. Então, o sofrimento faz sentido? O sofrimento faz sentido se nós sofremos por amor. Existe uma série de sofrimentos que valem a pena a gente passar por amor. O sofrimento de um pai que passa muitas vezes meses e anos sem dormir direito para prestar um auxílio pro bebê quando ele está chorando de madrugada. O sofrimento de você ouvir um amigo falando alguma coisa muito errada sobre você, mas você suportando esse sofrimento porque você sabe que esse amigo está na lama e que se você for embora, ninguém mais vai ajudá-lo. Então, é muito interessante porque a gente pode pensar no amor e dor como duas faces da mesma moeda. As pessoas que mais nos amam são aquelas pessoas mais dispostas a sofrer por nós. E se nós estamos realmente dispostos a amar alguém, nós precisamos estar dispostos a sofrer por essas pessoas. E amar aquelas pessoas e coisas às quais nós somos afeiçoados é muito fácil, todo mundo consegue fazer. Agora, o mérito genuíno é nós sermos capazes de amar quem? Os nossos inimigos. Que mérito há se amar somente os seus amigos? Isso também fazem os pagãos, como diz Cristo. Então, será que nós somos capazes de, no nosso cotidiano, aproveitar essas oportunidades em que nós somos contrariados, humilhados, achincalhados muitas vezes, para realizar um ato de grandeza e virtude e concretamente perdoar, silenciar? Será que nós podemos colocar a mão no nosso coração com honestidade e falar que nós somos capazes de amar? Acredito que isso é muito difícil, mas o primeiro passo para você começar a amar é identificar quais pessoas na história foram capazes de realizar esse ato tão profundo, tão belo e ao mesmo tempo tão difícil que é o amor, e passar gradativamente a imitá-las no nosso cotidiano. Pessoas como Viktor Frankl ou pessoas como o padre Walter Ciszek, que escreveu este livro aqui. Uma tradução livre seria Ele me guiou. Se vocês acham que deve ser opressivo passar 3 ou 4 anos num campo de concentração, imagine passar 15 anos e 7 meses preso num Gulag, um campo de concentração na União Soviética, e ainda assim, durante esse tempo, exercer o seu ministério sacerdotal entre os prisioneiros, ouvindo confissões, celebrando missa, tudo isso escondido. Imagine quão heróicas foram essas pessoas. E o testemunho de vida que elas nos dão é o seguinte: é um convite para que nós possamos viver como anjos no meio dos homens. Será que nós estamos dispostos e realmente empenhados a realizar esse ato de grandeza e virtude nas nossas vidas? Eu iniciei esse programa falando a frase do Dostoiévski: temos somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Essas pessoas, como Viktor Frankl e o padre Walter Ciszek, certamente foram dignas de seus respectivos tormentos.
eles foram capazes de transcendê-los e, com o testemunho de vida deles, com as ações concretas que eles tomaram diante dessas situações, eles beneficiaram a vida de muitas pessoas, e não raramente a vida das pessoas que precisamente eram aquelas responsáveis por persegui-las. E para encerrar o programa, eu quero ler aqui a última página do livro Em Busca de Sentido, em que o Viktor Frankl vai, digamos assim, resumir a mensagem dele num relato muito interessante do que ele viveu no campo de concentração. Freud afirmou em certa ocasião: imaginemos que alguém coloca determinado grupo de pessoas bastante diversificado numa mesma e uniforme situação de fome. Com o argumento da necessidade da fome, todas as diferenças individuais ficarão apagadas, e em seu lugar aparecerá a expressão uniforme da mesma necessidade não satisfeita. Graças a Deus, Freud não precisou conhecer os campos de concentração do lado de dentro. Seus objetos de estudo deitavam sobre divãs de pelúcia, e não na imundície de Auschwitz. Auschwitz, um dos mais famosos campos de concentração. Lá, as diferenças individuais não se apagaram, mas ao contrário, as pessoas ficaram mais diferenciadas. Os indivíduos retiraram suas máscaras, tanto os porcos como os santos. E hoje não se precisa mais hesitar no uso da palavra santos. Basta pensar no padre Maximilian Kolbe, que foi deixado passando fome e finalmente assassinado através de uma injeção de ácido carbólico em Auschwitz, e que em 1983 foi canonizado. Você pode estar inclinado a acusar-me de invocar exemplos que são exceções à regra. Naturalmente, você pode perguntar se realmente precisamos referir-nos a santos. Não seria o suficiente referir-nos a pessoas decentes? É verdade que elas formam uma minoria, mais que isso, sempre serão uma minoria. E, no entanto, vejo justamente neste ponto o maior desafio a que nos juntemos à minoria. Porque o mundo está numa situação ruim. Porém, tudo vai piorar ainda mais se cada um de nós não fizer o melhor que puder. Portanto, fiquemos alerta. Alerta em duplo sentido. Desde Auschwitz, nós sabemos do que o ser humano é capaz. E desde Hiroshima, nós sabemos o que está em jogo. Eu sou o seu apresentador, José Freire. Muito obrigado por prestigiarem mais uma edição do programa Espertos como Serpentes. Próxima semana estaremos aqui no mesmo horário, na Mega FM. Muito obrigado.